Globalmente, cerca de 1 bilhão e 600 milhões dos 2 bilhões de trabalhadores da economia informal são afetados por medidas de confinamento e de contenção. Os países com as maiores economias informais onde foram aplicadas medidas de confinamento são os que mais sofrem com as consequências econômicas da pandemia, informou a Organização Internacional do Trabalho. O percentual de trabalhadores da economia informal severamente afetados pelo confinamento é de 89% na América Latina e nos países árabes, 83% na África e 73% na Ásia e de 64% na Europa. Em todo o mundo, as medidas de confinamento e de contenção adotadas para combater a Covid-19 ameaçam aumentar os níveis de pobreza relativa dos trabalhadores da economia informal em até 56 pontos percentuais nos países de baixa renda, de acordo com um novo documento publicado pela Organização Internacional do Trabalho. Nos países de alta renda, estima-se que os níveis de pobreza relativa entre os trabalhadores informais aumentem em 52 pontos percentuais, enquanto nos países de renda média alta, o aumento é estimado em 21 pontos percentuais. Isso inclui pessoas que trabalham em serviços de hotelaria e de alimentação, nos setores de manufatura, comércios atacadistas e varejistas e os mais de 500 milhões de agricultores que abastecem os mercados urbanos. As mulheres são particularmente afetadas em setores de alto risco, destaca o estudo. Em muitos países, as medidas de contenção da Covid-19 não podem ser implementadas de forma eficaz, porque esses trabalhadores precisam seguir trabalhando para alimentar suas famílias. Isso compromete os esforços dos governos para proteger a população e combater a pandemia e pode se tornar uma fonte de tensão social em países com uma grande economia informal, diz o relatório. Mais de 75% do emprego informal total está em empresas com menos de 10 trabalhadores, incluindo 45% dos trabalhadores autônomos sem funcionários. Como a maioria dos trabalhadores informais não tem outra fonte de renda, enfrenta um dilema quase insolúvel: morrer de fome ou arriscar se infectar pelo vírus, diz o documento. Isso foi agravado por interrupções no fornecimento de alimentos que afetou particularmente as pessoas que trabalham na economia informal. Para os 67 milhões de trabalhadores domésticos do mundo, 75% dos quais são trabalhadores informais, o desemprego tornou-se tão ameaçador quanto o próprio vírus. Muitas pessoas não conseguem trabalhar, seja a pedido de seus empregadores ou para cumprir medidas de confinamento. Aqueles que continuam trabalhando enfrentam um alto risco de infecção, cuidando de famílias em residências particulares. Para os 11 milhões de trabalhadores domésticos migrantes, a situação é ainda pior. A crise da Covid-19 está exacerbando a vulnerabilidade e desigualdade já existente, diz Felipe Marcadante, chefe do serviço da N-Work da Organização Internacional do Trabalho. As respostas políticas devem garantir que o apoio chegue aos trabalhadores e às empresas que mais precisam. Os países devem adotar uma estratégia múltipla que combine diferentes linhas de ação em relação aos impactos da pandemia sobre a saúde e a economia, destaca a Organização Internacional do Trabalho. Entre as recomendações, o relatório destaca a necessidade de adotar políticas que reduzam a exposição de trabalhadores informais ao vírus, de garantir que as pessoas infectadas tenham acesso ao atendimento médico, de fornecer renda e ajuda a alimentar as pessoas e suas famílias e de evitar danos causados ao tecido econômico dos países, com informações de Denise Marinho, da Organização Internacional do Trabalho, e de São Paulo para a Digital Rádio e TV, Erismar Silva.